17, nós conhecemos uma história muito famosa, a história de Davi. Uma pessoa que era improvável na sua casa. Davi chegou diante de Samuel quando ele foi ser ungido e até seu pai se esqueceu dele. Mas essa mesma pessoa foi para o campo de batalha levar alimento, servir, porque ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava de vidas. Ele foi servir os seus irmãos no campo de batalha. Chegando lá, ele viu um gigante desafiando o exército de Israel. E aí o que ele fez? Ele ficou intrigado com aquilo, ele falou assim: quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do meu Deus vivo? E ele falou com Saul, ele falou: Saul, eu vou partir para cima dele, eu vou contra ele. E Saul riu dele e falou assim: quem você pensa que você é? Você não passa de um menino. E Saul tentou, falou: já que você quer ir, você pode até ir, mas coloque a minha capa, coloque a minha armadura, porque você sozinho você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso. E Davi, muito obediente, colocou a sua armadura, colocou a sua capa. Só que ele não conseguiu andar. Ele não conseguiu andar e ele se despiu daquilo tudo. E ele foi contra o gigante Golias, no nome do Senhor e com seu simples alforje de pastor. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes no nosso ministério, na nossa vida, quando nós descobrimos o nosso chamado, antes de nós descobrirmos o nosso chamado, a gente quer se colocar na forma do outro. A gente vê alguém dando sucesso, fulano canta muito bem, ciclano dança muito bem, eu quero ser como ele. E nós queremos colocar na forma do outro porque o outro está sendo sucedido naquela área. Só que Deus nos chamou com uma forma única. Davi, ele entendia o chamado dele, Davi entendia que ele era um pastor. E por ele ser um pastor, ele falou assim: eu não posso ir com a arma do outro, eu não posso ir com a armadura do outro. Porque se eu colocasse a armadura de Saul, eu não vou conseguir andar. Eu não posso me encaixar e vencer o gigante com a armadura, com a forma do outro. Nós só vamos conseguir vencer na nossa vida, nós só vamos conseguir ultrapassar as barreiras na nossa vida e conseguir avançar no nosso chamado quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos o chamado que Deus tem para cada um de nós específico e quando nós entendemos que nós não podemos nos colocar na forma do outro. Por quê? Porque a forma do outro pode estar dando muito certo para ele, porque Deus o chamou para aquilo. Mas a nossa forma é única e exclusiva. Deus, ele quer que a gente vença as batalhas, vença os gigantes, da forma que ele nos chamou para ser. Não se coloque na forma do outro. Não queira vencer o gigante por causa que as outras pessoas se enquadraram você numa forma, num jeito, ou você quis ser como alguém. Não, busque a direção do Senhor. Deus, o que o Senhor tem para mim? Aonde o Senhor quer que eu atue? E é nessa área que o Senhor vai nos fazer bem-sucedidos. É nessa área que o Senhor vai nos fazer vencer. É nessa área que o Senhor vai fazer com que a gente ultrapasse gigantes, destrua essa adversidade da vida. Quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos o nosso papel, quando nós entendemos a nossa capa e a nossa vestimenta. Davi, ele só conseguiu vencer o gigante quando ele entendeu que ele não era um guerreiro, ele era um pastor, ele cuidava de ovelhas. Quando nós entendemos o nosso lugar no reino, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir ir além, e muito além do que nós podemos pedir, pensar e imaginar. Porque Davi nunca imaginou ser um rei, mas porque ele serviu, porque ele era um pastor, ele pôde cuidar de pessoas depois quando ele se tornou um rei. Mas se ele tivesse se colocado na forma de Saul, tivesse continuado a vida dele daquele jeito, ele nunca alcançaria o que Deus tinha para ele, o propósito que Deus tinha para ele. Porque ele entendeu que ele tinha que obedecer a Deus. E ele foi contra o gigante. Ele falou assim: olha, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele entendeu a sua identidade e ele foi contra o gigante. E só assim ele conseguiu vencer. Ninguém entendeu como que uma pessoa tão pequena, uma pessoa tão improvável, com uma pedrinha, conseguiu destruir o gigante. Mas é porque Deus estava com ele, era o chamado dele, era a forma dele e por isso ele conseguiu vencer. Que você possa entender qual é o seu lugar no reino, o seu chamado no reino e só assim o Senhor vai te colocar além do que você imagina quando você estiver no centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe.